E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Ministério Fiel e hoje nós vamos ver algumas questões que têm a ver com métodos e algumas definições de termos relacionados ao nosso estudo da Bíblia e entendimento de doutrina. Pessoal, esse programa aqui, o Impacto, ele é sempre um programa em que apresenta um vídeo e existe alguns comentários relacionados àquele vídeo. O trecho que eu separei para conversar com vocês hoje é do reverendo Mauro Meister, em que ele fala sobre a habitação do Espírito Santo no povo de Deus no Antigo Testamento. Ao falar dessa mensagem, ele separa um momento para citar um exemplo de como nós entendemos a doutrina ou como nós fazemos doutrina a partir da Escritura. Ele cita o exemplo da Trindade, comenta algumas coisas, e nós vamos ver cada ponto desse aí. Eu espero ajudá-los um pouco com algumas definições. Como é que nós estabelecemos uma doutrina da Escritura? Vamos pensar um pouquinho comigo. A doutrina do Espírito Santo, ou melhor, a doutrina da Trindade. Primeiro, nós temos uma doutrina que esse auditório aqui concorda todo com ela. Nós somos os cristãos, nós professamos, segundo os credos antigos, que a Trindade é uma verdade essencial da Escritura. Quem não acredita na Trindade está excluído desse conceito do cristianismo como nós conhecemos. Os nossos credos nos apontam para isso. Então nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas eu tenho uma doutrina da Trindade. Da onde eu tiro essa doutrina? Ora, essa doutrina eu tiro-a da onde? Eu tiro-a do Novo Testamento de maneira específica. Ok, vamos dar uma pausa aqui. Perceba, ele fala a respeito da doutrina da Trindade e ele percebe de maneira mais específica no Novo Testamento. Então, primeiro, o que a gente pode entender? Que a revelação de Deus, o conhecimento que Deus se dá, ele acontece desde o primeiro momento em que Deus se relaciona com o homem. Mas com o passar do tempo, essa revelação ou aquilo que Deus fornece ao homem de informação, de conhecimento e até mesmo de relacionamento, vai crescendo. E chegando ao Novo Testamento, você tem mais informação, mais clareza ainda. Então, por isso que ele diz que a doutrina da Trindade você encontra de maneira mais apropriadamente no Novo Testamento. E se eu tivesse só o Antigo Testamento, eu dificilmente conseguiria definir uma doutrina da Trindade. Concordam comigo? Muito difícil. Mas depois que eu tenho o Novo Testamento e eu leio sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pego todo o material da teologia bíblica, coloco na estrutura da minha teologia sistemática, eu chego à conclusão dessa doutrina. Existe uma Trindade. Um outro comentário importante aqui. Perceba que ele fala, eu pego o material da teologia bíblica, coloco numa estrutura da teologia sistemática e chego à conclusão de que existe uma Trindade. Quando ele fala sobre isso, o material da teologia bíblica, ele se refere à teologia que está intrinsecamente ligada ao texto bíblico, disposto conforme está na nossa Bíblia, conforme está na Escritura. Então, quando eu falo de teologia bíblica, eu falo, por exemplo, da teologia que está contida nos livros de Moisés. Ou então, quando eu falo de teologia, eu falo da teologia dos Salmos, ou a teologia do Evangelho de João. E quando eu olho dessa forma, eu estou olhando para ênfases ou características um pouco mais específicas daquele livro da Bíblia ou daquela porção ou daquele momento. Por exemplo, eu posso falar de uma teologia bíblica do Antigo Testamento que pode ser um pouco diferente de uma teologia bíblica do Novo Testamento. Com isso, eu não estou dizendo que Deus era um e agora é outro, mas que a ênfase ou a forma que Deus se relacionava com seu povo era de uma forma e agora passa a ser de outra. Teologia bíblica então lida com como está disposto na própria Escritura e também na história do povo de Deus. Um material que pode te ajudar com teologia bíblica é esse livro da editora Fiel, O que é teologia bíblica, né? É justamente para responder essa questão do James Hamilton Jr. Mas não para por aí, porque ele diz que ele pega o material da teologia bíblica e coloca em uma estrutura de teologia sistemática. Quando ele diz estrutura de teologia sistemática, é porque, diferente da teologia bíblica, a teologia sistemática tem mais a ver com assuntos. Uma vez que a pergunta da teologia bíblica é
qual é a visão sobre Deus no Antigo Testamento? Ou qual a visão sobre Deus do apóstolo Paulo? A teologia sistemática lida mais com perguntas do tipo: como eu sei que Deus existe? Ou como Deus salva o seu povo? São perguntas mais relacionadas a temas, a assuntos. E qual é o material que a teologia sistemática faz uso? Faz uso de toda a Bíblia, por isso que ele fala de toda a teologia bíblica em uma estrutura de teologia sistemática. Então, só para a gente entender, teologia bíblica tem a ver com a história da redenção, a história do povo de Deus, ao próprio discorrer da Escritura. Teologia sistemática tem a ver com uma estrutura diferente, um pouco mais voltada para uma questão temática e sistematizada. Um exemplo de teologia sistemática que temos na Editora Fiel é o livro Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul, que é uma introdução à teologia sistemática. Tem inclusive vídeo aqui no canal sobre ele. Da onde eu tirei a doutrina? Eu tirei a doutrina do Novo Testamento. Isso significa que a Trindade não existia no período do Antigo Testamento? É óbvio que ninguém vai dizer isso. A Trindade estava lá. Agora, eu como cristão, leitor da Escritura, lendo a Escritura como um todo, quando eu chego no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, eu enxergo naquele texto, porque eu sou cristão, quem? Duas pessoas da Trindade, pelo menos, nos dois primeiros versículos. Eu enxergo Deus, Elohim, que estava no princípio. Eu enxergo o Espírito Santo de Deus, que pairava sobre a face das águas, não é? E quando eu leio João, que era um grande leitor do Antigo Testamento, e no começo do seu evangelho, no primeiro verso, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu chego à conclusão: quem era que estava lá na Trindade? Lá no Gênesis 1? Jesus. É assim que nós fazemos teologia. Toda a nossa teologia, ela é trabalhada dessa maneira. E agora então eu vou usar o texto de Gênesis 1 como uma evidência da existência dessa Trindade. Esse exemplo que ele cita é muito interessante porque ele fala de um texto do Antigo Testamento, um texto que está em uma porção da Escritura que, como ele mesmo disse, não é tão fácil encontrar a doutrina da Trindade, mas tendo o Novo Testamento, que isso torna mais fácil, à luz do Novo Testamento eu consigo interpretar melhor o Antigo Testamento. Isso é verdade do lado contrário também. Você tendo um pouco mais de entendimento do Antigo Testamento vai te ajudar a interpretar o Novo. E teve uma coisa interessante que ele falou assim: por que eu vejo a Trindade aqui em Gênesis 1? Porque eu sou cristão. Isso acontece porque o cristão, ele interpreta a Bíblia como um todo. Toda a Escritura é palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada. E a regra de hermenêutica, ou a regra de interpretação bíblica mais básica que existe, talvez uma das primeiras assim cunhada na história da igreja, é chamada de analogia da fé. E esse princípio diz que eu entendo determinada passagem à luz ou comparado na perspectiva das outras passagens. E de maneira especial, eu entendo aqueles textos que são mais difíceis com a ajuda, comparando, né, com aqueles textos que são mais fáceis. Um livro que ajuda nessa questão, tem um pouco a ver, um pouco mais com pregação, mas que ajuda muito a entender isso, é esse livro, Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã. Esse livro também é da Editora Fiel e ele fala sobre cada livro, cada porção da Escritura à luz do cristianismo, né? Ou encontrando ali o Evangelho, encontrando ali Cristo Jesus. Então é uma dica aí para você como estudante, como pastor que tem dificuldade, todos nós temos, né? Mas você que tem procurado material, fica aí uma boa recomendação para você. Mas basicamente é isso, pessoal. E se você gostou do exemplo da Trindade e ficou com alguma dúvida, também recomendo o livro Conhecendo Deus Trino, do Tim Chester. Também tem vídeo aqui no canal sobre ele, tem uma breve resenha. E aqui ele aborda questões históricas, questões hermenêuticas, pode ser bem interessante. Se você ficou com alguma dificuldade, principalmente com essa questão de a Trindade no Antigo Testamento, eu entendo melhor no Novo, ou então a Trindade como algo essencial que, se você não crê na Trindade, você não faz parte da comunhão cristã.
Então isso aqui pode te ajudar muito em princípios como esses. E de todos esses livros que foram indicados, se você quiser comprar, o link está aqui na descrição, todos listados para você comprar online ou encontrar uma livraria que vende livros da editora Fiel que seja um pouco mais próximo de você. Fica aqui embaixo a recomendação e é isso, pessoal. E se você gostou, você quiser ver mais sobre cristianismo e leitura também, você pode acessar o meu canal, que é o GeoLê, onde eu estou lá, juntamente com a Rita, falando de livros, falando de leitura, falando dessas coisas que a gente gosta, né? Então é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau.